Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jam Podcast. O podcast que a gente fala de empreendedorismo, negócios, marketing e outras coisas. E hoje, com quem que a gente tá aqui, Thiagão? Poxa vida, com uma celebrity de Campinas City. Top! Aline Balões, muito bem-vinda. Que honra ter você aqui com a gente. Mais um episódio riquíssimo para agregar com essa pessoa especial na minha vida. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou lisonjeada, nervosa. Já falei aqui para os meninos, eu olho ali. Não preciso olhar para lugar nenhum. Não precisa. Olha pra onde você que dita a regra do jogo. Então tá bom. Tô lisonjeada e nervosa, né? Porque é meu primeiro podcast sobre qualquer assunto do mundo. É o primeiro, mas Boa. Estamos aí para compartilhar e aprender um com o outro. Fantástico, fantástico. Muito bom. Ó, já vamos lá, hein? Eu já vou puxar essa já? A bola tá contigo. Eu falei pra vocês me mandarem um briefing do que ia ser falado aqui. Vocês anotaram aí e não me passaram, né? Não existe. Ninguém anotou nada, não. Eu vou ficar corta. A gente, inclusive, falou no episódio anterior, porque algumas pessoas me perguntaram por que o Bruno usa o computador. E eu já expliquei isso pra galera, que como um bom cegueta, ele tem um bloco de notas em branco, com uma fonte tipo 212, o tamanho da fonte, pra ele enxergar. Esse é o roteiro, em branco. Entendi. Vai construindo... Simplesmente ele anota o que aconteceu no episódio, Sim. não a gente prepara o episódio antes. Exatamente. Mas eu já tenho aqui de cara uma coisa que... louco, meu. Porra, bicho. Que eu acho que muita gente se pergunta. Primeiro, pra começar, não é o sobrenome dela, Balões, tá? Apesar de, né, que seria muito legal esse sobrenome, inclusive, né? Mas não é. Imagina, se fosse Balões, aí você trabalha com balões? Porra, esse é sensacional. Isso é polêmico na minha vida. Eu vou até contar um pouquinho da história pra gente já começar. Boa. Porque o primeiro nome que eu tive de empresa era Balloon Art. Balloon Art. Balloon Art, quando eu comecei. E aí, conforme foi passando o tempo, com rede social, eu vi que tinha muitas empresas chamadas Balloon Art. Ou separado, com 2 Os ou com 2 Ls, mas cada um inventava ali alguma diferença. Boa. E colocava no ar a empresa pra rodar. Eu falei, eu não quero que, Nenhuma no empresa INPI registrada, né? Porque pra você derrubar um nome desse tá fácil. Exato. Aí eu falei, eu vou colocar meu nome. Aline Balões. Na época já tinha uma decoradora em Campinas, a Ângela Balões, que quando eu comecei era uma referência, ela era pioneira aqui em Campinas. Legal. E dela era Ângel Balões. Eu falei, acho que vou pôr Aline Balões, que aí pelo menos não vai ter outras empresas, né, com o meu nome. E aí coloquei, mas assim, ninguém me chamava de Aline Balões. Certo momento, as crianças, né, às vezes eu chegava na festa... Mamãe, olha, Aline Balões. E aí eu escuto assim, várias clientes falando, Aline, meu filho acha que você chama Aline Balões. Minha filha acha que você chama Aline Balões. Eu falo, deixa, não tem problema. E isso me incomoda, de certo modo, né, que eu tive uma crise antes da pandemia por conta disso, porque a gente cresceu muito. Ok. E o que acontece na loja? Eu sempre batalho muito para profissionalizar o negócio, porque o negócio de balão, ele não é visto com o potencial que ele tem. Então, às vezes a gente chega na casa de um cliente, chegou o pessoal da bexiga, vai ali pelo canto. E não é, a gente é uma companhia. Sim, claro. A gente se tornou uma empresa muito grande, muito reconhecida. E eu tenho que me posicionar de acordo com isso, né? E isso começou a me incomodar quando eu atendi o telefone na loja. Aline Balões, boa tarde. Oi, Aline, tudo bem? Gente, eu tenho 13 funcionários, mas a pessoa sempre acha que era a Aline que tava falando. Perfeito. Aí eu falei, eu não quero mais que chame Aline Balões. Aí eu tava fazendo um processo de coaching. Aí eu coloquei isso pra coaching. Eu falei assim, eu quero mudar meu nome. Aí ela, quê? E nome da empresa. Como assim, cara? E ela... Não, ela ia mudar o nome dela pra Aline Balões, né? Não! Você validou a empresa, pô. De jeito nenhum. Eu não quero mais chamar Aline Balões. Eu não quero mais chamar Thaís Balões agora. Eu não quero mais chamar Aline. Aí ela falou... E ela é minha cliente, por coincidência. Ela me conhece há 10, 11 anos. Ela falou, Aline, como? Ela falou, não, eu não vou mais te falar como coaching, eu vou te falar como pessoa. Não tem como, as pessoas te conhecem já. Você criou, você construiu todo o seu sucesso em cima desse nome. Como é que hoje você muda?
Você pode mudar, mas, né, não faz sentido. Aí conversou, eu aquetei o facho. Mas mesmo assim, fiquei lá no meu subconsciente. Ai, eu não quero mais chamar Aline Balões. Como é que eu vou, se um dia eu quiser vender a minha empresa, como é que eu vendo o meu nome, Aline Balões? Continuei incomodada. Isso continua? Ah, não. Não. Aí, recentemente, eu fiz um curso de marketing em São Paulo. E aí, ele tava falando sobre o nome das marcas, né? Conte-me mais. Curso de marketing. Ele tava falando sobre marcas grandes que têm nome. Ralph Lauren, contando o contexto da marca dessas grandes marcas que têm o nome. E aí, eu levantei essa hipótese. Eu falei assim, olha, isso me incomoda. Óticas Carol. Tipo, as pessoas ligam lá, dá um B.O., quero falar com a Aline. Aí, tipo, ela tá dizendo assim, não tem ninguém com esse nome. Não existe. Boa. Aí ele falou exatamente isso, né? Que quando ele falou assim, certo, dado esse momento que você chegou onde você chegou, com o seu nome Aline Balões, pra você fazer um rebrand que fala, né? Ele falou assim, isso te custaria muito caro e muito tempo, né? Pra você... Aí, todo mundo... os alunos da turma, né? Da mentoria dele, já estavam me acompanhando nas redes sociais. E aí, todos eles compartilharam. Você é uma máquina, não pode mudar seu nome. Até a gente já te conhece como Aline Balões. Aí você olha e fala assim, tá, ok, Aline Balões, não vou mais mudar. Aceita que dói menos. E foi bem na época que teve aquela trend no Instagram, That's My Name. Sim. Aí eu até gravei um. Eu sou a Aline Oliveira, mas me chamam de Aline Balões, Aline Balões, Aline Balões. Muito bom. Sensacional. Surfou a onda aí. Enfim, resumindo, pra gente fechar o bloco, o meu nome é Aline Oliveira, mais conhecida como Aline Balões. Detalhe, eu chego nos salões de beleza, na hora de pagar a conta. É Aline Oliveira. Aí elas ficam. Oi? Aí eu falo. Não tem ninguém com esse nome. Aline Balões. Aí elas, tá Aline Balões, tá aqui. Então, até nos meus cadastros, nos lugares, o pessoal já coloca como Aline Balões, e ok. E aí já vem a dona da loja, né? Porque se a Aline Balões está ali, desce o CEO aqui, né? Mas você sabe que, inclusive, eu fiz um post desses dias no Instagram sobre boas práticas para criar um nome para empresas. Né? E eu coloquei ali, acho que 7 dicas, e que ser fácil de falar e fácil de escrever, estar disponível no INPI, né? Ter o registro na internet, não te limitar em relação ao espaço ou ao tempo. Às vezes você usa um termo muito conhecido agora, que daqui a pouco perde o sentido. Sim. Ou ao espaço, por exemplo, Balões Campinas. Amanhã você quer abrir uma loja em Jundiaí, já não faz mais sentido. Sim. Mas isso também se aplica ao nome, mas temos um detalhe. No começo, principalmente para um produto como o seu, que ele é visto como algo artesanal, vai te ajudar a gerar reputação no negócio, porque a Aline é muito boa no que faz e a gente confia no trabalho da Aline. Com o tempo, isso vai ganhando volume, né? Que é o caso da sua empresa, vai tendo funcionários e tudo mais. Tem o contraponto de que as pessoas acham que é sempre a Aline ainda ali. Sim. E aí que exige talvez um esforço de publicidade e marketing que Desvincula, cria desvincula e você, a empresa cresce e tá tudo certo, não tem problema. Falando português, claro, que pra mim o que mais me incomoda é o fato de que talvez não profissionalize tanto o negócio como eu gostaria. De tipo, da pessoa olhar e falar, é Aline Balões. É que assim, hoje, graças a Deus, né, eu tenho um posicionamento muito bom em Campinas e região. No digital. Então, hoje, no digital também. Então, quando as pessoas falam Aline Balões, já dá uma... mas uma construção. É diferente de ser algum outro nome relacionado a artesanato que as pessoas talvez não dê tanta credibilidade. Perfeito. Talvez assim... profissionalismo e credibilidade. Essa é a minha preocupação. E talvez eu tenha que ter um pouco mais de trabalho para conseguir posicionar isso melhor. Perfeito, porque tem muito... Ou não. Não, na verdade... Por exemplo, o senso comum pode ter uma análise, de repente, que ela mesmo não tenha, simples e puramente por não ver a técnica por trás do negócio. Embora tenha expectativa, eles podem não fazer uma leitura tecnicamente de que o nome limite o crescimento da marca. Não, ninguém tem essa leitura técnica. Ninguém tem. É a mesma coisa a gente assumir, então, que Óticas Carol é um negócio... Não pode ser grande. Não pode ser grande. Verdade. Porque todas as coisas que estão em volta de uma marca falam por si só, né? Sim. A loja, o atendimento, o produto, o site, qualquer esforço, qualquer coisa que as pessoas podem ver ou tocar, diz. Então, indiferente do nome ser Aline Balões ou não, o que elas estão vendo e estão percebendo. Então, elas podem perceber Aline Balões como um negócio gigantesco, super estruturado, dependendo de como está aparecendo para elas. Perfeito. Né? Perfeito.
E é o caso, no caso. E dá É o até caso. pra desvincular isso da imagem dela, a ponto de repente não esperar que é a Aline por trás do Obrigada, telefone. meninos. Já estou mais Perfeito. tranquila ainda. Ou você conhece a primeira vez que você Assina comprou... aqui esse contrato. Ou a primeira vez que você comprou na Magazine Luiza, você conhecia a Luiza e achava Não. que ela era... Né? Você sabe que Magazine Luiza, por exemplo, eu nunca associei que Luiza era uma pessoa. Comecei a associar agora, que ela Pois começou é. a aparecer. Pois é. Você vê Entendeu? que a comunicação é que cria no espectador a experiência. Pois é. Diferente, É isso. é isso, realmente. Você falou agora, eu tive esse insight. Eu falei, nossa, tipo, realmente a Luiza é a Magalu, que agora que aparece, Pronto, que tá pede aí. o Pix. Tá feito. O trabalho já tá vendido. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que pega um gancho com isso e joga a gente pro próximo degrau. Bom, pra quem não sabe, eu tenho uma relação pessoal com a Aline, minha comadre, esposa de um grande amigo. Nós temos um nível de relacionamento pessoal acima de tudo. E eu lembro de uma vez que eu brinquei com ela, e na realidade saiu espontaneamente sobre o trabalho dela trabalhar com bexigas. E ela falou, nunca mais repete isso, eu trabalho com balões. Eu fui grossa. Toma essa. Não, você foi orgânica. Ela precisou criar um No sentimento. episódio anterior a gente falou com o Pablo que tá tudo bem, né? Tá liberado de ser ter grosseria, beleza? Não é grosseiro, né? A gente falava sobre o... Arrogância tá liberada, né? Então, na verdade, os balões é um nome técnico, né, do que eu trabalho. Uhum. E a bexiga, embora é conhecida, né, no nosso Brasil como a bexiga de festa, eu sempre até falo com os meus funcionários, né, que a gente tem que se posicionar de forma muito natural. Por isso que eu perguntei, fui grossa? Quando as pessoas chamam de bexiga, porque desprofissionaliza, que é o que, principalmente eu que tô como influência no mercado Brasil e mundial, eu preciso trabalhar isso na mente das pessoas, né? Claro. Então, quando as pessoas falam assim, você trabalha com bexigas, eu não costumo corrigir. Se eu corrigir era porque eu ainda não tinha trabalhado isso na minha mente. Mas, às vezes, a amiga fala, nunca mais fala isso, não é bexiga, é balão. Só que Boa. também, se eu falo dessa forma, as pessoas ficam me zoando. Então, eu não dou ênfase. Essa hora foi sendo construída. Né? Aline Eu não- bexiga quer dizer Aline balões. Eu não dou ênfase pra não virar uma zoação. Então, eu só falo assim, meme. então, aqui lá na loja, os balões, nossos balões são diferenciados. Assim como quando chega os clientes na loja. Eu queria uma bexiga vermelha. Eu não vou falar assim, a gente não tem bexiga, é balão. Não, eu tenho que saber lidar com aquilo da É melhor a forma. linguagem nativa da pessoa, tá tudo bem. Exatamente. Né? Então a gente fala assim: olha, a gente tem esses balões vermelhos. E aí, na condução do atendimento, no final a pessoa já tá falando balão, automaticamente. Perfeito. Então. O nome, a marca já convida isso, né? Sim, exatamente. Aline Balões. Mas assim, é até cultural. Tem algumas regiões que é bola. No Rio de Janeiro. É bola. Tanto que tem algumas empresas que não é tipo Aline Balões, Aline Bolas. Porque lá no Rio de Janeiro eles chamam de bolas. E é muito cultural. Tipo, aqui a gente fala assim, o balão murchou. Em Natal fala, o balão secou. Aí eu secou aonde? Não tava molhado. Aí eles falam, não, secou de murchar. Aí você fala, então assim, é muito cultural. Secou de tem murchar. você acredita? E é isso. Então, assim, o fato de ser balões, mas eu posso falar sobre a origem do balão, para vocês entenderem por que chama de bexiga? Com certeza. Antigamente, eles usavam as bexigas dos animais para fazer alguns... Não lembro o que era. Eu preciso relembrar. Entendi. A bexiga do O animal órgão, mesmo. O órgão bexiga. do animal. Eles enchiam de ar para fazer algum teste ou Alguma fazer coisa. linguiça, alguma coisa. Eu fugiu agora. E aí, com isso, surgiu os balões, né? Nossa, dá pra fazer os balões, dá pra criar outras Decoração, coisas com essa ideia. Então, tipo, veio do princípio da bexiga do animal, que quando enchia, ela virava uma bola. Caramba. E aí, por isso que as pessoas ficou, né? A bexiga de festas. Então, a gente profissionaliza porque o correto é falar balão. Não, incrível. Eu tive num evento recentemente em Belo Horizonte com um mentor, um evento de treinamento, desenvolvimento, e ele foi fazer uma dinâmica com bexiga ou com balões, e ele usou a terminologia bexiga, o nome bexiga. Agora vocês peguem a bexiga, que nós vamos tal. E a galera, juro, num primeiro momento não entendeu
Tipo, a maior parte das pessoas, esmagadora, não entendeu o que ele tava falando do balão. Sério? E aí, de tanto ele falar bexiga, 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 começaram a corrigir ele Balão. no palco e a plateia, não é bexiga, é balão. Uau. Não é bexiga, é balão. Caramba. E isso me chamou muita atenção, é muito recente, até não tive a oportunidade de dividir isso com você. Porque é uma coisa que, quando eu penso em bexiga ou balão, eu penso em Aline Balões. É igual refrigerante lembra da Coca-Cola. Nossa. Pra mim, bexiga ou balão Mãe, tem a você ver com a escutou Aline. isso? Vencemos na vida. Venci né? na vida. Não, Muito mas bom. é importante e saber que as pessoas já estão associando isso é importante pro meu negócio. Mas eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa que você falou, no Rio de Janeiro é bola. pode ser, Em cultural. Minas talvez seja balão, a terminologia, né? Sim. Porque ele é um cara que saiu de São Paulo, foi fazer um evento em BH, eu estive lá. Mas você sabe que às vezes eu falo bexiga? Sai bexiga? Não sem querer. Às vezes, assim, como eu falei, o meu negócio é um negócio, assim, novo e meio oculto, né? Ok. Então, as pessoas não têm muita noção da dimensão, que é quando eu falo que trabalho com balões. Então, às vezes eu tô numa roda, assim, tô jantando, conhecendo novos amigos. Ok. Você faz o quê? Aí meu esposo fala, eu trabalho no ramo de embalagens, a gente produz envelope de segurança, tal. E você? Eu faço balões. Aí a pessoa fala assim... Oi? Balões. Que tipo de balões? Aí eu falo, olha, são balões, aqueles que, sabe, que tem na porta das concessionárias. Só que, tipo, não é isso que eu faço. Tipo, é muito surreal o que eu faço perto disso. Não tô desmerecendo quem faça isso, mas Perfeito. o meu nicho de mercado é totalmente outro, é muito mais grandioso, é muito maior. E aí, pra explicar pra pessoa, eu falo assim, bexiga. Bexiga? Bexiga! Tá. E aí, a hora que eu abro o Instagram, a pessoa fala, nossa, pelo amor de Deus, que é isso? Então, assim, às vezes eu uso o termo só pra pessoa poder entender. E às vezes eu falo balão, a pessoa... Não, você solta balão, isso é crime. Não, por Deus. Uma vez... Capadócia, dá pra andar de balão. Uma vez eu fui comprar... eu uso muitas coisas relacionadas a lojas de ferramenta, né? Às vezes é uma fita crepe mais especial, às vezes é o próprio alicate, a gente usa muito. Ferramenta mesmo, tá? Aí eu fui numa loja de ferramenta aqui em Campinas e o cara... Eu sempre ia lá comprar, acho que era essa fita crepe da 3M, que era difícil de achar. E eu sempre comprava de 15, 20. Aí o cara falou, viu, o que você faz com essas fitas? Aí eu falo assim, eu faço balões. Sério? Eu também? Nossa, a gente soltou um ontem. Aí eu tipo, fiquei assim, em choque. Eu falei, vou te denunciar. E assim, o cara, era sempre ele que me atendia. Maior sinergia ali no balão. Aí ele me Festa junina mostrou tá chegando, galera. que ele soltou um balão com a cara de Jesus Cristo, que as sedas tinham esse tamanzinho, que não sei o quê. Aí eu falei, então, mas o meu balão não é esse, é bexiga. Então, tipo, às vezes eu tenho que usar esse termo pra pessoa, tipo, tá, entendi. Boa. É isso. Mas eu queria fazer um convite, então, através da próxima pergunta, a desviar o tema do balão e falar um pouco de qual é a estratégia da Aline Thaís Cândido, por trás da Aline Balões. Boa. Porque, acima de tudo, a gente tá com uma empreendedora aqui. Sim. O nosso público é um público que empresaria ou empreende. A gente tem uma máxima, eu já trouxe isso em vários episódios, é uma coisa que eu defendo, que o empreendedorismo não é empresariar, ele é uma atitude. Você pode ter atitude empreendedora em qualquer tarefa que você se propõe a desempenhar. E como que é essa história de vincular essa coisa do balão? Como que o balão surgiu na tua vida? Como que a bexiga surgiu na tua vida? E como que como que essa atividade se tornou um grande negócio? Um negócio lucrativo? Quais são os passos da empresa? Como que você construiu disso uma empresa? Certo. Então, assim como hoje a gente tem ainda tem a mentalidade que o negócio de balão não é em si um negócio, eu também tinha, né? Então, assim, o balão entrou na minha vida de criança, eu sempre gostei do balão, assim como toda criança, então não era uma criança normal, tipo, hoje ela faz balão porque ela gostava de balão. Não, porque meu filho ama. Enfim, mas eu gostava muito e me interessava muito em ver as coisas quando ia em concessionária, na própria igreja que a gente frequentava, tinha aniversário, aí fazia aqueles arcos, eu ficava, nossa, que coisa linda.
E quando eu fiz 14 anos, a minha mãe descobriu um curso em São Paulo de balões. Ela pagou esse curso, eu fiquei 2 dias lá fazendo o curso. Quando eu voltei, a minha mãe falou assim, olha, eu vou fazer uns cartõezinhos. Ela foi na Calunga, imprimiu os cartõezinhos e saiu distribuindo por aí pra gente fazer decoração. E aí a primeira decoração que eu fechei, eu tinha 14 anos, foi no Shopping Dom Pedro. Primeiro ano do Shopping Dom Pedro, não façam as contas. E foi já uma decoração grande, relativamente grande, e bem desafio, assim, porque eu tinha que montar de madrugada, era alto, mas assim, foi uma decoração muito boa, muito lucrativa, que eu comprei todo o equipamento que eu precisava pra fazer o negócio virar. Legal. Porém, eu tinha 14 anos, né? E a minha mãe era professora, tinha todos os compromissos dela, não conseguiu levar aquilo adiante. Então, eu fiz uma decoração ou outra e paramos. Só que eu sempre fui muito curiosa e sempre tive essa veia, essa atitude empreendedora, né? Muito bom. Então, eu com 14 anos já vendia roupa para uma mulher, eu comprava a roupa da mulher, e aí comprando, minha mãe levava a mulher tirava, chegou a sacola hoje, a gente ia lá. Aí eu, nossa, mas é muito legal vir comprar roupa. Eu posso vender roupa? Pode. Comecei a pegar as sacolas dela, levava na igreja, vendia. Um monte. Então, assim, eu já tinha esse negócio. Aí, quando eu tava na faculdade, eu fui pro mercado administrativo, fui fazer faculdade, fui estagiar na Unicamp. Aí, teve um dia que eu cheguei na faculdade, tinha... Faculdade do quê? Desculpa. Administração de empresas. Administração mesmo. Uhum. Legal. Quando eu cheguei na faculdade, tava inaugurando um buffet em frente à faculdade. Cheio de balão, palhaços, em cima do telhado, uma coisa assim maravilhosa. Eu fiquei lá na frente, assim, passada. Eu falei, gente, que coisa mais linda. E aí, aquele negócio me despertou, porque eu não queria trabalhar com balão em si. Eu falei, nossa, um dia eu quero abrir um buffet. Eu quero ter um negócio de festas. Olha que demais, que coisa incrível. No outro dia, eu fui lá no buffet. Bati lá. Oi, tudo bem? Olha, estou aqui na frente. Queria conhecer o buffet de vocês, parabenizar. E comecei a conversar com as donas, a Paula e a Poliana, que são, assim... Eu tenho uma gratidão enorme, assim, por elas, porque elas foram as primeiras que acreditaram, né? Em mim. E aí, elas me mostraram tudo. Eu falei, eu sei fazer balão. Eu fiz um curso já. Aí elas, verdade. Olha, aqui em Campinas a gente tem uma pessoa, que é a Ângela Balões, que ela é a pioneira. Ela é caríssima e não tem data. Se você sabe fazer, você podia pegar um trabalho ou outro, né? Aí eu falei, posso. Claro que posso. Por que não, né? Por isso que eu tô aqui. Né? Exatamente. E assim, eu trabalhava, estudava... E aí topei o desafio. Na outra semana já me ligou uma cliente pedindo um palhaço, uns balões lá. Sabe, faço. Dá-se um jeito. Quase morri, mas fiz. Boa, vendeu, depois se virou. Na outra semana já me ligou outra cliente. E aí o que eu fazia? Eu estudava de noite, trabalhava de manhã, estudava de noite. Final de semana, balão. Aí começou a aumentar a demanda. Que ano foi isso, mais ou menos, pra contextualizar pra galera? 2000 e... A gente conta 14 anos aí atrás, gente? 14 anos atrás? 2008, 2009? 2007. 2007. Você trabalhava em outro ramo, completamente diferente. Administrativo. De uma empresa X. Eu trabalhava na Unicamp. Quando eu comecei mesmo, eu trabalhava na Unicamp. Eu estagiava na Unicamp, na área administrativa. Aí eu comecei a fazer. Aí começou a parte empreendedora, né? Tenho 3 festas fim de semana. Preciso de alguém pra me ajudar. Fulaninha, se eu pagar R$30, você não enche uns balões lá pra mim? Enquanto eu tô na faculdade? Aí eu ia pra faculdade, a pessoa ia pra minha casa, inflava os balões. E aí começou. Eu fiquei durante 5 anos trabalhando fora. Caramba. E fazendo balão no fim de semana. Até que, eu sempre falo do empurrando a vaquinha, né? Porque eu sempre tive uma parte, assim, mais de logística bem profissional na empresa. Eu sempre fazia as coisas na casa da minha mãe e levava pronto pro buffet. E aí, começou a ficar pequena a casa da minha mãe, subia os sofás. Nossa, era terrível, porque balão é volume. Aí, eu arrumei um espaço na rua da minha casa para alocar de fim de semana para fazer os balões. Então, eu pagava água, luz... E consegui usar o espaço. Muito bom. E pagava essas pessoinhas pra me ajudar. Aí, certo dia, eu tinha uma festa gigantesca. A mulher falou assim, olha, não posso mais alugar, os diretores do salão não quer mais. Eu, não, pelo amor de Deus, eu tenho
Eu preciso, eu assumidos, né? tenho que entregar, não tenho onde encher. Lá, infelizmente. Aí foi onde eu virei a chave, assim. Eu falei assim, opa, peraí. Então, ok, eu sou uma empresa, eu tenho que ter responsabilidades, então vamos pra cima. Aí eu parei de trabalhar, acabei com uma renda. Cortou a renda fixa. Cortei a renda fixa. A teórica segurança ali, né? E abri os custos de empresa. Aluguei um espaço só pra mim. Você chegou aí lá, Ti? Sim, Foi, conheci. a casinha. No bairro mesmo, Foi. né? Aluguei uma casa no bairro, contratei uma ajudante, uma funcionária, que trabalhava meio período só. Na época abri o MEI, registrei ela, que eu só podia ter um registro, registrei ela pelo MEI. E aí começou a vida louca. Aí começou, start. Aí Essa fase que eu conheci, que eu te conheci foi nessa época, nessa transição. Aí foi... Uns 10 anos, é isso? Uns 10 anos. Uns 10 anos. É isso. Aí foi quando a gente começou, de fato, a empresa e a profissionalizar o negócio. Sabe? De ter... Sai do eu presa pra empresa. Isso. Sair do eu... porque, como, de novo, né? O meu negócio... de não ser uma profissão, de fato, eu mesma não tinha essa característica. A gente ia montar festa de chinelo, de shorts, sabe? Não, a gente não tinha um padrão. Não agregou valor também. Se posicionava, né? Aí eu comecei a estudar mais sobre o meu negócio, comecei a fazer mais cursos, fiz um treinamento que foi muito importante para mim. Aí eu comecei a entender, eu falei, não, eu sou uma empresa, então a partir de hoje, meus funcionários só vão montar festa uniformizados, a gente nunca mais vou sair de chinelo para montar uma festa. Então, assim, era algo que antigamente acontecia porque não tinha conhecimento, né? E que hoje a gente ajuda o mercado a ter esse tipo de conhecimento, de falar assim, gente, vamos profissionalizar, vamos dividir expertise. Vamos dividir expertise para a gente ser visto com outros olhos. Essa parte que você falou agora é muito interessante porque o seu nicho, como você bem disse, é um nicho que, se não bem trabalhado, as pessoas já têm meio que um preconceito em relação a um trabalho artesanal. Eu poderia comparar, por exemplo, uma pessoa que faz bolo, ou né, uma pessoa... Esse tipo de serviço que é mais artesanal. O ramo de festas, em geral, tem muito isso, né? Sim. E vários outros, na verdade. Mas muito. Que existe já uma pré-percepção de que é algo mais artesanal e por isso não é uma empresa. Mas... e aí uma visão de publicitário que eu tenho, né? Não sei se é só de publicitários, mas no meu caso é porque eu sou publicitário. Eu sempre olho para coisas desse tipo e fico pensando, cara, por que a pessoa não profissionaliza? Por que ela não, né? Por que não coloca um uniforme? Por que não melhora o processo? Por que não melhora o atendimento? Aí amanhã você contrata uma pessoa e aumenta 3 vezes a quantidade de clientes. E você nitidamente fez isso. Que recado você daria, então, para pessoas que hoje talvez estejam assistindo? Porque, inclusive, eu percebo que há uma audiência nossa disso. Sim. Pessoas que são profissionais liberais, que fazem esse tipo de trabalho, mas que não dá esse start e fala, cara, você é uma empresa. Qual que é a diferença de você para uma empresa? A sua atitude, basicamente, né? O que você diria? Olha, eu diria como se eu estivesse dizendo para mim há 10 anos atrás. Boa. O seu negócio tem a cara que você queira que ele tenha. Boa. Né? Perfeito. Então, isso precisa te incomodar. Você precisa olhar para o teu negócio e ver o que eu posso fazer de diferente para ser a empresa que eu admiro hoje. Qual empresa que você admira? Não precisa ser do seu ramo. Né? Não precisa ser do ramo, eu faço bolo. Não precisa ser uma boleira. Eu admiro quando eu vou na padaria X, o atendimento, o lugar, o ambiente. O que você pode agregar nisso no seu negócio? Então, isso é muito importante. Não olhar apenas para o seu nicho de mercado. Porque eu, por exemplo, que nem eu entrei aqui, eu falei, cara, que lugar legal, que espaço bacana. E o tempo todo o que eu posso agregar para ser melhor? O que eu posso agregar para o meu negócio ser mais profissional? Para eu ter mais clientes? Para eu ser referência? Para mudar a vida das pessoas, seja cliente, seja aluno, seja funcionário. Muito então, essa dica que eu daria. Olhar para dentro do seu negócio e entender qual que é o seu propósito de negócio. Começa no propósito do dono do negócio, né? Do empresário por trás, com certeza. Exato. Mas eu acho que essa é uma dor do mundo empreendedor. O que você falou agora é extremamente salutar. Eu acho que é importantíssimo. Muita gente que está aqui, que assiste a gente, com muita gente que eu me conecto, que eu converso, tem dificuldade na aplicabilidade.
Ah, então, mas é legal vocês falarem que tem que começar e depois vai aperfeiçoando. Ela acabou de falar isso. Eu comecei de fim de semana, eu comecei arrastando o sofá na casa da minha mãe. E de repente depois um espaço na rua e não sei o que. Ela começou. E aí você foi aperfeiçoando para hoje ter visibilidade, essa penetração de mercado que você conquistou. E eu acho que você colocou de uma maneira muito clara, sabe? Extremamente simples, de maneira fácil de entender. A maioria das pessoas tem dificuldade em aplicabilidade. Se você está assistindo a gente e sente isso, essa é uma dor de muita gente. E é exatamente por isso que dá para a gente trocar. Esse é o nosso propósito aqui, né? De nos ajudarmos. Você fala assim, não é sobre enxergar só o nosso nicho. Eu entrei aqui e eu tô vendo como é que eu posso melhorar. Isso é atitude empreendedora. Total. Você não precisa ser um empresário para tentar aprender com qualquer pessoa ou ambiente que você esteja. Mas mais do que isso, eu ouço corriqueiramente frases do tipo: ah, mas no meu negócio não é assim. Ah, é que você não me entende. É que comigo... É que você já é grande. Exato. É fácil falar porque você já tem. Ah, mas é que... O meu mercado é diferente, né? Exato. É que no meu ramo isso não funciona. Aí você fala, mas espera aí, você faz o quê? Balões? Mas como que a Aline chegou? Não, é que a Aline é um caso à parte. Cara, não é clássico. Isso não é sobre balões ou o mercado da construção civil ou o mercado do marketing. Eu acho que isso é sobre pessoas. A gente tá falando aqui, eu puxei essa vertente, essa reflexão, porque eu acho que isso diz muito sobre o mindset de quem atua com empreendedorismo, seja empresariando ou dentro de uma construção de carreira que seja. Então eu tô acentuando, chamando a atenção disso, porque tudo é aplicável. O que vocês precisam entender, o que a gente precisa entender, quando eu digo vocês, é porque é uma troca, né? O que a gente precisa entender é como aplicar isso no nosso negócio. E o que a Aline tá fazendo aqui é uma aula do tipo, eu entrei aqui na agência e a gente está tentando, e eu entrei já com os olhos de como eu posso fazer para melhorar o meu negócio. O que aqui pode. E aqui não é só o ambiente físico, a decoração do espaço, mas é o que as pessoas que estão aqui podem colaborar. O que esse podcast pode colaborar. Então é incrível, gente, porque são nesses detalhes que a gente vê. Não é só uma história. Não é só a casa da mãe que alugou, que deu errado, e aí virou uma empresa e aí abandonou a administração. É exatamente como ela desenhou o processo. Talvez nem tudo tenha sido tão consciente assim. E tudo bem. O sucesso que ela colhe hoje e continua plantando porque almeja mais, mas o sucesso que ela colhe hoje, a visibilidade e tal, é parte de um processo mapeável. O empreendedorismo não tem receita, mas ele é mapeável. Totalmente. Acima de tudo, o empreendedorismo depende de coragem. E a Aline tá aqui não é pela visibilidade que ela tem. Ela tá aqui porque eu admiro, o Bruno passou a admirar pela coragem de ter, por exemplo, deixado a administração, que é uma fonte segura. Embora eu concorde com o Flávio Augusto de que estabilidade não existe. Sim, né? é verdade. Não existe. Mas é uma fonte segura de renda quando fala, não, eu vou assumir, né, esse papel. Como você falou, qual mensagem você deixa? Pô, de que a empresa tem a cara que você quer que ela tenha. É sensacional. É sobre atitudes empreendedoras que o Jenna é formado. Ó. Arrasou. E também só para concluir essa parte que eu falei, né, de que eu diria, né, qual a dica? Eu sempre tive referências na minha cabeça, seja no meu nicho, ou seja em outro. Muito bom. De estar com os olhos abertos. E eu tenho um mentor que faz balões, que é o Luiz Carlos, da Cenário Balões. Foi onde eu fiz um dos meus treinamentos. Foi um treinamento, assim, de 5 dias, que mudou muito, como diz o Thiago, meu mindset em relação à minha profissão. E eu sempre ia lá e falava, cara, olha o tamanho do espaço que ele tem, enorme. Aí eu já olhava pro meu negócio, já assim, não tá funcionando muito. Então, assim, eu alinhava as necessidades que eu tinha aonde eu queria chegar. Perfeito. Como é que eu faço pra chegar Então, tipo, ali? O que eu preciso fazer? Eu preciso de um espaço novo. Quanto é? É o dobro. Será que eu posso? E fui. O Thiago acompanhou um pouco do processo. Desse primeiro espaço, eu fui para um espaço, assim,
4 vezes maior, né? Tinha muito melhor, a gente já comprou caminhão. Então, assim, é tudo coisa que eu poderia ou não fazer. Mas, assim, eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que eu precisava facilitar a minha vida, facilitar a vida dos meus colaboradores para ter um crescimento de acordo com o que a gente queria. Fantástico. Eu tenho uma reflexão em relação a isso que eu aplico muito no meu negócio, que é o seguinte. Primeiro, a gente tem que conseguir imaginar como a gente quer o nosso negócio para saber exatamente para onde a gente está indo, né? Então, me parece que você conseguiu projetar na sua cabeça, olhando muitas vezes até as referências, falando, puta, eu sei onde eu quero chegar, então eu sei onde eu preciso pôr energia, tempo, o que eu quero fazer. Uma vez isso feito, uma coisa que me motiva muito é saber que o tempo vai passar de qualquer jeito, a gente fazendo ou não. O tempo vai passar. Então, basta da gente aproveitar ele da melhor forma, né? Cara, você tem a opção de fazer as coisas, de comprar o caminhão e ir para um lugar maior e arriscar, de largar o emprego fixo e seguro e fazer as coisas, tentar, ou o tempo vai passar da mesma forma, você vai continuar no mesmo lugar, tendo as mesmas perguntas até você enjoar delas, né? E eu tava pensando nisso vindo pra cá, né? A gente tá com uma obra com a Severi Moraes, a gente vai mudar a nossa loja de espaço. E às vezes eu fico assim, Aline do céu, que loucura. Você tava quieta lá onde você tava. Tava tudo bem. O que você foi inventar? Isso é muito massa, que a gente tá em obra, aquela loucura. Eu com 2 filhos pequenos, férias, um monte de coisa. O que você tá arrumando pra cabeça? E aí a gente começa a refletir nas frases corriqueiras que a gente escuta, né? Tipo, dá 2 passos pra trás pra dar 1 pra frente. Que eu fico assim, não. Que a gente imagina obra, reforma, mudança. Tá dando um passo muito grande. Passo marca a perna. Só que aí eu mentalizei assim. Cheguei na conclusão que eu falei, eu estou investindo. E eu acho que o investir é sim dar 2 passos para trás, para depois dar 1 passo para frente, que é o colher, né, o projeto que eu tenho lá na frente, de ser um ponto melhor, de agregar outros clientes, de ter mais visibilidade. E aí eu fico pensando assim nesse processo que a gente vive o tempo todo de ser empreendedor, né? Tipo, de tentar encaixar os seus pensamentos de forma que você fique sempre pra cima, né? Porque não é fácil. E há quem diga que o empreendedor de sucesso é o que teve coragem de dar espaço, né? Exatamente. Porque pensar, todo mundo pensa, mas quem que realmente dá o passo e executa as coisas, né? É o cara que provavelmente vai colher alguma coisa daqui a pouco. Amém, Jesus. Sensacional. Receba. Não tem que pagar royalties do Receba. Não, né? É sério? Não, esse cara tá numa situação meio ruim, né? Nem fala, cara. Exatamente. Tá tendo que pagar royalties do Receba? Não. Não? É que é o luva de pedreiro esse cara, né? Nossa, esse cara se ferrou pra caramba. Que história, né? Que história. Mas eu acho que é isso. Eu, como espectador, amigo, e enfim... eu vejo a Aline uma pessoa extremamente inquieta, sabe? Ela tá sempre dando o próximo passo, mas na realidade antecipando a demanda da empresa. Boa. Então talvez a empresa dela estivesse sobrevivendo e crescendo, e hoje ela tem uma penetração do mercado digital bastante significativa pela atuação, talvez seja uma das maiores da região, não sei quantificar, mas acredito que seja líder de um mercado do interior, talvez até do interior do Brasil. Enfim, mas não estou analisando dados ou números, mas é muito claro para mim que você consegue enxergar algo que pouca gente enxerga, que é o que você consegue, o que você pode colher ao dar esse passo. Porque não é uma coisa quase como sempre foi, do tipo assim... vou ter que mudar de espaço porque não tá cabendo mais. Na verdade, não tá cabendo mais porque você já deu um passo. Você primeiro vendeu para depois ver como é que você ia entregar. Tipo, você já tava ofertando pra menina do buffet na Unicamp, tarará, mediante um estímulo, por isso que você falou que existe gratidão, sem ter uma estrutura que suportasse. Você fala assim, tá bom, vamos lá, eu já tenho 3 datas aqui. E você, caraca, peraí, tá, fecha a data, eu dou um jeito. E isso... não é só uma atitude de empreendedor, isso é um ato de coragem, acima de tudo, né? E eu acho que para ser corajoso, a gente tem que ter muita autoestima. E essa é uma característica que eu sempre identifiquei na Aline. Ela tem muita autoestima, ela tá sempre, de alguma forma, se motivando, porque motivação é algo que nasce, que vem de dentro. E ela falou de uma passagem que eu acho, Aline, que a tua fase de vida pode transbordar na vida de muita gente. E essa é uma mensagem que eu já vi você passando, principalmente no digital,
mas não explorando com a profundidade que eu acho que pode ter, sabe? Que é fazer uma correlação com o mãe empresária. É uma fase de vida muito complexa. Eu não diria difícil, mas eu diria complexa para tramar na vida de toda mulher, principalmente da mulher empreendedora. E tem muita mulher de muito sucesso, como tem muito talento retido. E eu percebo, e aí é muito sentimento, de que a mulher, ela tem medo às vezes, e aí medo nasce do desconhecido, de entender como vai ser a carreira, o desenvolvimento da carreira, e associar isso com o desenvolvimento da família, de sonhos, que eu acho legítimo. E às vezes ela se inibe uma decisão porque ela não sabe como as coisas vão acontecer. Aquilo paralisa. E eu percebo, como seu espectador, amigo, admirador, que isso nunca te paralisou. Você, pelo contrário, vai pra cima. Tendo dificuldades ou não, você tá sempre encarando. Como que é? Como que é para uma mulher que empresaria, no caso, de repente, para uma espectadora que não é uma empresária, mas que é uma empreendedora, por que não? Por que dar ou não dar o próximo passo na carreira? Então, para mim falar sobre empreendedorismo materno é muito, muito forte. Porque assim, eu não planejei ter meu primeiro filho, o Gabriel. Eu tava assim numa fase da minha carreira de muito trabalho. Ascensão, né? E assim, o meu trabalho, ele é um trabalho que, como todo empreendedor, é segunda a segunda, né? A gente fica com a cabeça o tempo todo trabalhando. Mas eu tenho a parte de eventos que funciona aos finais de semana, né? Agrava mais ainda isso. O Thiago tá aí, não me deixa falhar. Quantos aniversários, quantos churrascos eu não fui... Ou quantos eu cheguei 10h30 da noite. Cara, precisa amar muito esses amigos, porque eles nunca estão disponíveis, sabe? É isso, porque assim, é uma escolha que eu tive que fazer. E quando eu engravidei do Gabriel, obviamente a gente ficou muito feliz, mesmo sem planejar. Mas foi um conflito muito grande na minha cabeça de, meu Deus, e agora? Agora eu tenho um bebê, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nos finais de semana? E eu fui levando pelos compromissos que a gente cria, porque eu falo assim que trabalhar com evento é uma responsabilidade muito grande, que eu falo que eu não vendo balões, eu vendo sonho. Eu não posso simplesmente ligar para uma mãe num sábado e falar assim, olha, meu filho está com febre, eu não vou montar a festa do seu filho. Isso não existe, isso não pode acontecer. Então assim, que nem o Bruno brincou hoje, que empresário não tem Covid, né? A gente não tem que trabalhar, a gente não pode ficar doente, a gente não pode nada. Então, isso para mim foi um conflito muito grande para trabalhar na minha cabeça. Só que é como o Thiago falou, que a gente assume compromissos que a gente não importa o que aconteça, a gente tem que cumprir. E é o que aconteceu, eu nunca parei, eu não vou pegar um evento porque o Gabriel nasceu. Não. Isso nunca te ocorreu? Sempre quando aparecia agenda, eu nunca deixei de pegar um evento que, nessa data eu não vou poder. Então, assim, no dia que o Gabriel nasceu, eu tinha festa. Minha equipe foi. Então, assim, eu construí uma equipe, construí um alicerce ali para poder atender minhas clientes quando eu não pudesse estar. Que, por exemplo, essa semana eu tô com meus dois, hoje eu tenho dois, né? Tenho a Manu de 11 meses, o Gabi de 5. Eles estão resfriados, então não tá indo na escola. Então, a gente constrói uma equipe para poder te suportar no que precisar, né? Mas assim, não vou dizer que não cause nenhum medo, que não cause nenhuma angústia, né, de mãe. Causa. Mas hoje o que me mantém assim firme e corajosa é ter uma equipe que me sustente quando eu não puder estar. De não. Sensacional. Exatamente. Mas lá atrás, o Gabriel tinha 6 meses quando eu abri a loja, que antes eu não tinha loja. Hoje eu tenho 2 segmentos de mercado. Eu tenho loja e tenho decoração. E nunca foi motivo, filho, viu, Thiago, para eu não fazer alguma coisa. Pelo contrário, quando o Gabriel tinha 3, 4 meses, eu comecei a sentir uma necessidade diferente do mercado, porque eu já estava ali há 10 anos no mercado, e as minhas clientes me ligavam. Aline, eu preciso de um buquê de balões. E eu fazia fachadas com 10 mil balões, 12 mil balões.
Eu falava, gente, eu não posso não atender isso. Eu tô ocupada com a minha agenda fazendo coisas grandes. E aí começou a aumentar ainda mais essa demanda. Aline, preciso só de um balão de gás. E aí começou no Brasil ter essa demanda de loja de balões. E eu com o Gabriel pequeno, né? Levava ele para trabalhar todos os dias comigo. Aí eu falei, ou é tudo ou nada. Ou eu migro o meu mercado, expando, abro uma loja para atender essas minhas clientes que não fazem mais festas grandes para os filhos, porque os filhos já cresceram. Ou alguém vai fazer. Ou alguém vai fazer. Mesmo com o Gabriel pequeno, conversei com meu esposo, falei, olha, eu preciso assim, eu preciso de um ponto, eu preciso abrir uma loja. Não é hora, porque o meu esposo é o mais pé no chão. Não é hora, tá com o Gabriel pequeno. Aí por isso... eu preciso tomar uma decisão. Exatamente por isso eu tenho que tomar uma providência agora. Depois veio Manuela e assim, e vida continua. Minha agenda continua absolutamente normal. A gente tem uma rede de apoio muito boa. Então, uma dica para as mães empreendedoras. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa ter quem nos ajude, né? Alguém para se apoiar, seja escola. Meus filhos vão na escola e eu costumo falar assim, a gente precisa se blindar de alguns julgamentos, né? Nós que somos mães, porque às vezes eu falo assim, a Manu tá na escola. Já tá na escola? Coitada. Eu falo, não é coitada. Ainda bem que ela está na escola. Coitada se ela tivesse que ficar comigo, andando pra cima e pra baixo, sem hora pra comer, sem hora pra dormir, porque foi isso que aconteceu com o Gabriel. Eu tinha essa, coitado, vou pôr na escola. Aí o que acontecia? Teve um dia que eu me peguei, ele mamava peito, aí ele tinha 9 meses, ele ficou o dia inteiro andando no carro comigo. Fui pra Indaiatuba, atendi cliente, voltei pra Campinas, fui comprar balão, fui não sei aonde. O menino no carro, dentro do carro, no bebê conforto. Aí eu falei, gente... Peraí, que qualidade de vida tá acontecendo, né? Exatamente. Então, assim... A realidade da mulher brasileira é essa. A mulher hoje trabalha. Não existe mais. Embora tenha essa cultura, que a gente ainda tem algumas mulheres... Minha sogra mesmo... Depois vocês cortam, tá? A minha sogra não concorda que eu trabalhe. Minha cunhada, filha dela, também por ela, a gente tinha que cuidar dos filhos. Só que a realidade hoje é completamente outra. A mulher tá mais empoderada, a mulher tá mais empreendedora, né? Totalmente. A mulher, ela tá... Estímulos, né? Exatamente. A sociedade estimula isso também. Então, assim, dá para conciliar a vida empreendedora e a vida mãe. Obviamente que a gente não consegue ser perfeito. Que nem hoje eu acordei para ir trabalhar... Então, os 2 resfriados, a gente tá a semana toda em casa. Então, acordei mais cedo, dei um jeitinho na casa, busquei café da manhã, deixei lá pronto na mesa e fui trabalhar. Só que não tinha almoço. O almoço foi o quê? Marmitex. Então, assim, o dia que não dá para fazer uma comida fresca, eu compro um pãozinho diferente. Então, assim, a gente nunca vai dar conta de tudo, mas a gente vai dar sempre o melhor. Então, o que eu prezo, assim... Pra ficar bonito o podcast. Mas o que é muito verdade é ser a melhor mãe que eu possa ser. Então, assim, ao mesmo tempo que eu me cobro muito, tipo, eu poderia ter mais tempo. Hoje eu tenho, acho que com o Gabriel foi muito mais difícil. Eu trabalhei muito mais. Tive muito menos tempo para acompanhar o crescimentinho dele. Mas hoje eu percebo que eu tô mais com eles, mesmo eles estando na escola. Finais de semana, principalmente, eu tô com uma equipe boa. Quando não precisa eu estar, eu prefiro estar com eles. E a gente vai se ajustando. Um dia tem arroz e feijão fresco, à noite é pizza. Mas eles nunca ficam sem comer. Muito então, bom. Isso que é o importante. A gente vai ali como mãe, dando conta da maternidade, da casa, do esposo e da empresa. E por isso que eu sou louca. Teve uma coisa que você... 2 coisas, inclusive, que você me disse aí que me chamou muita atenção. Primeiro que existe alguma coisa que é perfeito, então, né? Porque nada nunca vai ser, nunca... né? Pra ninguém, em nenhum nicho. Mas a segunda coisa, né, que se conecta é que tudo isso só faz sentido pra você porque você tem um grande propósito lá na frente, olhando pra ele, né? Então ele meio que carrega todas as outras coisas, todas as micro decisões que você toma no seu dia a dia, né? De levar ou não, fazer ou não café da manhã, levar a criança, enfim, né? Isso você dá um jeito, porque tudo isso é necessário que seja feito porque você tem um propósito, né? Isso é muito massa.
Exatamente. Né? Isso é top. Sensacional. E uma outra... Pô, obrigado, incrível a tua resposta. Eu acho que tem realmente algumas falas que podem ajudar muita gente. Sabe? A frase para mim é não ser a melhor em tudo, mas ser o meu melhor, a minha melhor versão como mãe. Então, isso pode ajudar muita gente a clarear o pensamento mesmo, a conscientizar de que não é só o julgamento social sobre... Aliás, o seu auto-julgamento sobre estar sendo a melhor mãe que você poderia ser, mas o julgamento social também, de que as pessoas acreditam que as mulheres devem, em primeiro lugar, ser mães e de repente até abdicar de outros sonhos, desejos, enfim, em função disso. Então, obrigado, porque eu acho que isso é super colaborativo. Só pra concluir, Tia, que você falou sobre julgamento, né? Boa. E, nossa, cara, isso pra mim... Eu tive uma divisão de águas, assim, na minha vida sobre julgamentos, porque eu sempre me cobrei, né? A gente fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uau, verdade. E eu sempre me cobrei muito, tipo, nossa, não fui na festinha do amigo do meu filho. Uma vez eu fui na festa junina do Gabriel, ele dançou, eu tive que sair correndo, larguei ele com o Kleber e com a minha mãe pra poder ir montar a festa, que era meio-dia. Sabe aquela loucura? Que eu falei que hoje eu já não faço mais isso, que nem no dia da festa junina deles, que foi o mês passado, eu simplesmente não peguei evento, avisei as meninas, olha, eu não vou trabalhar, vocês peguem o que vocês consigam atender sem eu estar aqui. Porque eu sabia que eu tinha aquele compromisso com eles, que hoje eu não abro mão mais. Boa. Que antes eu não tinha esse filtro. Mas eu sempre me preocupei muito com o julgamento, nessa parte materna, né? Porque a gente já se sente culpada. A mulher tem o parto normal, ela se sente culpada porque é parto normal. Teve cesárea, se sente culpada porque foi cesárea. Então, assim, a mulher sempre vai se sentir culpada. Mãe, mulher mãe. Mulheres, parem. Parem agora. de sentir... E aí eu escutava algumas coisas, principalmente de familiares, que não entendem a minha posição de empreendedora. Empresária ou empreendedária? Caralho, isso foi bom, cara. Você viu? Anota eu não aí, teria gente. essa capacidade. Julgamento de familiares que não entendem a minha posição como empresária. E isso me incomodava demais. Então eu escutava piadinhas, algumas coisas assim que me feriam mesmo, assim, de parar e eu ficar me questionando que tipo de mãe que eu era. Tipo assim, Doía, né? Doía muito, tipo, de doer mesmo. Que eu falava assim, mas tipo, tudo que eu faço, tudo que eu trabalho é pra conquistar um futuro melhor pros meus filhos. Eu quero dar um futuro bacana pra eles, eu quero ter uma vida diferente do que a que eu tive. Minha mãe, principalmente, sempre me deu tudo, mas sempre trabalhou muito. E assim, eu tenho muito esse espelho dela. E aí eu assisti um documentário da Brené Brown, já viu? Sim. Sobre vulnerabilidade. E tem uma parte que ela fala assim no documentário, que pra alguém te julgar, ele precisa estar dentro da arena com você, com o rosto na areia, cheio de sangue. Top. Que quem tá na plateia, ele só tá na plateia. Ele não Só sabe um o que você tá espectador. passando na arena. Muito bom. E aí isso foi pra mim um divisor de água, que eu falei, Uau. cara, a pessoa que tá te julgando, ela trabalha? Ela empreende? Ela tem filho? Boa. Não, é você. Então, tipo assim, vive a sua vida, faça o seu melhor, seja a melhor mãe que você pode ser. E aí eu comecei a olhar pra isso, para as pessoas que estão perto de mim, que têm o mesmo estilo de vida que eu, que são mães, que são empreendedoras, que têm marido, que têm casa. Tá, o que ela faz diferente de mim? Tipo, nada. É tudo muito parecido. A gente trabalha igual, a gente cuida dos filhos iguais, tenta ser o melhor. Então, assim, uma dica assim, que eu falo, que foi a primeira pergunta pra gente fechar esse bloco, é exatamente isso. Não aceitar julgamento de quem não tá na arena com você. Uau. Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. É isso. Incrível, incrível. É isso. Mas, cara, isso é importante. Eu acho que, por mais que soe óbvio, o óbvio precisa ser dito. Né? Isso é Simon Sinek. O óbvio só é óbvio para olhos treinados. Então, os teus olhos são treinados. E nos olhos de muita gente, te expectar é te modelar. Então, a Aline Balões hoje é modelada.
Ela é modelável, até pela presença no digital. Mas eu vou deixar a pergunta do digital para depois. Eu tenho uma pergunta antes de entrar na pergunta do digital. Quer falar, Brunão? Vocês combinaram? Posso tocar essa bola? Manda bala. Manda Aline bala, Balões. não. Manda bola, né? O cara tá foda hoje. Você falou de equipe. Você falou de equipe para te suportar, que isso muda o jogo e é o que te permite equilibrar essa balança toda. Boa. Como é que a Aline Balões hoje monta a estratégia? Essa equipe te suporta quanto à estratégia do negócio, o próximo passo, como fazer? Ou essa equipe está mais na operação do negócio? E aí, qual é a relevância desse vínculo familiar com a estratégia? Você tem uma metodologia? Você tem ajuda hoje na gestão do negócio? Como que é a sua estrutura em termos de gestão? Tá, bom, hoje a gestão do negócio, ela é completamente concentrada em mim. E a equipe que eu tenho, eu vou entrar um pouco na parte familiar, que eu acho que é importante falar. Quando começou a pandemia, eu tinha 3 familiares trabalhando e dependendo do salário da empresa. Que era minha mãe. Uau! E 2 irmãos, da mesma casa. Deus me livre! Toda a renda da casa vinha da mesma fonte, né? Pensa, quer que eu fale de novo? Porque eu tossi? Não? Não, Eu tava falando, tava com áudio. não tem problema. Então, quando começou a pandemia, eu tinha 3 familiares. Deus me livre. Top! Trabalhando na loja. Você faz, tudo isso vai pro ar, pode ficar tranquilo. Inteira, não vai sair nada. Legal, Não bacana. cortamos nada, velho. Dependendo da renda da loja. Então, assim, foi o meu desespero. Então, eu não consigo não falar sobre isso para falar sobre a estrutura de gestão da loja. Boa. Eu trouxe a minha mãe para trabalhar na loja, que ela estava precisando de um trabalho, eu estava precisando de alguém de confiança ali dentro, justamente para me dar suporte quando eu não pudesse estar. Top. E tinha meus 2 irmãos, que um cuidava de uma parte da loja e o outro da parte da produção de festas. E eles me suportavam nesse sentido. E aí eu precisei de ajuda para poder lidar e conseguir separar as coisas dentro da minha empresa. Uhum. Porque é uma coisa que eu, assim, luto, assim, todos os dias pelo profissionalismo do meu negócio. Top. É uma questão de honra profissionalizar o mercado de balões. Muito bom. E eu tinha que aprender a separar. Eu tinha que aprender a mandar na minha mãe. Uhum. Eu tinha que aprender a arrumar a hierarquia dentro da empresa. Boa. E saber Liderar separar como o que estava lá fora antes das 9, depois das 5 e o que estava ali dentro. Difícil, hein? Caraca. Não, muito difícil. Muito difícil. No dia do desligamento, meu querido, eu precisei de uma sessão de coaching só pra que... Ah, mas com certeza. Porque, assim, é muito difícil. E, assim, chegou um momento que eu precisava da minha mãe mais como mãe do que como funcionária. Caraca. Então, é tipo, o tempo todo sabendo ali rebolar e separar as coisas. Profissionalizar. Tá demitido, mãe, me ajuda. É a mesma frase, Mãe, me né? ajuda, eu acabei de demitir a Cristina. Tchau, mas me abraça. Não é, foi algo muito, muito importante, assim, porque, assim, a minha mãe queria cuidar do meu negócio como mãe. Tá certo. Então, a parte profissional que eu precisava que ela tinha, ela não tinha. Então, tipo, a forma com que ela falava com os funcionários, com os clientes, para defender a filha dela, não a dona da empresa, era assim, era... Até assim, obrigada, mãe, porque assim, eu entendia ela 100% o posicionamento dela em tudo. Perfeito. Mas não cabia dentro do negócio, me criava outros problemas que eu não podia resolver. Perfeito. Então, assim, tá claro. E os meus irmãos, a mesma coisa. Eles cresceram comigo no meu negócio, desde muito pequenos, né? Me ajudando a montar. Enche ali um balão pra mim. Vamos montar a festa. Por fim, viraram funcionários sérios, profissionalizando o negócio de novo. Viraram funcionários, carteira registrada, comissão, esporro, suspensão, advertências e tudo mais. Mas, assim, eu sentia que, embora todos eles tinham me ajudado muito o tempo todo, que eles precisavam entender como era o mercado lá fora. Perfeito. Porque independente se eu separasse 100% as coisas que você não consegue separar, acho que é impossível. É sempre muito perto de 60%, que eu era mais que 50%. Mas eles sempre eram meus irmãos.
E assim, algumas coisas aconteciam, a gente mantinha eles lá dentro por ser meus irmãos. E eles precisavam crescer. E aí chegou um momento que eu imaginei, será que eu não estou atrapalhando o futuro profissional deles? Boa. Isso é E aí foi quando a gente sentou, conversou e eles tomaram o rumo da vida deles. Hoje os dois não trabalham mais lá, mas sempre estão lá, porque eu brinco que não fazem mais parte do time, mas faz parte da família Aline Balões. Top. E hoje a gestão do negócio é concentrada na Aline, né? Eu cuido da parte administrativa, a parte de estratégia, a parte de crescimento. E eu vou terceirizando as coisas que eu não consigo fazer. Então, hoje, eu tenho a parte financeira da empresa terceirizada, com uma consultora que faz toda a parte financeira. Eu tenho o contador, que faz toda a parte de contador e departamento pessoal. Agora eu tenho uma empresa de marketing também. Uau! Mas eu só tenho R$2. Em breve, nova Aline Balões. Exato. Então, assim, a gente vai tentando descentralizar para deixar a nossa cabeça mais livre para pensar de fato nas estratégias, né, do negócio. Claro. Que é o que eu entendo, que é o que eu de fato entendo. Então, hoje eu tenho uma equipe operacional que funciona 100% sem mim. Eu faço um projeto, faço um esboço ou apenas falo, olha, eu preciso disso de tal jeito. Eles têm capacidade de fazer, de produzir. Então, assim, eu invisto muito no treinamento deles em relação a isso, para eles tocarem essa parte operacional sem a Aline. E a parte da gestão é totalmente comigo, terceirizando aí o que eu não tenho expertise para fazer. Os braços, né? Muito Exato. bom. E eu não sei, ainda com esse botão empreendedora ligado agora, assim, né? Falando sobre negócios. Você entende seu negócio como um negócio escalável? E você entende o seu negócio como um negócio dentro da linha do growth, né? Pensando realmente em crescimento. Você entende que é franqueável, por exemplo, o teu negócio? Cara, é muito louco, mas a gente falou um pouquinho antes. Qual que foi a palavra que você falou? Escalável. Não. Growth? Não, que você falou ali fora, que o negócio é muito... que enche os olhos. Deslumbrante. O negócio de balões é algo muito deslumbrante, tá? Vou contar rapidinho uma história que quando eu fui abrir a loja, eu chamei uns arquitetos meia boca lá. Caraca! Droga, eu Quais posso são os nomes? indicar um arquiteto pra você. É polêmica. Fala o nome deles. Tô brincando. Fala. Tô brincando. Chamei, obviamente, a Séber Moraes, né? E aí eu nunca esqueço de uma frase que eu falei pra Manu. Eu falei, Manu, eu quero ter uma loja que ela seja aconchegante e que ela encha os olhos dos clientes quando chegarem aqui. E até hoje, mesmo já tendo algumas mudanças, as pessoas a gente fala, nossa, que loja linda, que loja gostosa de estar. E assim, eu não sei se por conta desse motivo ou por conta do nosso posicionamento no mercado, a gente já recebeu, assim, muito mais de 10 de homens que vão buscar balões, que o Bruno já foi lá buscar balões. Sim, senhorita. De deixar o cartão. Se um dia a Aline quiser abrir franquia, pede pra ela me ligar. Tenho interesse aqui. Sim. E aí, depois disso, Doideira, a gente foi convidado pelo Iguatemi para abrir uma loja no shopping, né? Uma pop-up lá no shopping. E no shopping, que a loja, assim, era ainda mais bonita, nossa, era, assim, impressionante o tanto de gente que pedia o nosso contato para abrir franquia. Né? O negócio, respondendo sua pergunta, ele é franqueável, mas ele exige uma certa expertise. Eu não falo de talento porque o esforço vence o talento, né? Mas ele precisa de uma expertise. E de novo com o nome, Aline Balões, eu tenho ainda um bloqueio em relação a isso, de levar meu nome para outras franquias gerenciadas por outras pessoas, de não conseguir entregar o que a gente entrega aqui, né? De eu não estar perto. Então, isso me incomoda um pouco de ter o meu nome, que ainda é meu, em outros lugares. Mas a gente já teve 3 lojas abertas simultâneas, né? Antes da pandemia. 3 endereços. 3 endereços diferentes, que não eram franquias, era meu. E o que a gente faz hoje é dar treinamentos para novos empreendedores abrirem as suas lojas de balões, né? Mas o negócio, assim, é muito escalável, porque tem vários nichos, né? O mercado de balões. Na loja mesmo, a gente atende
70% de mercado infantil e 30% de aniversário adulto. Mas ainda tem... Corporativo, eventos, que a gente não atende muito. Tem formaturas. Então, assim, tem empresas hoje que só faz balões personalizados para corporativo. Então, assim, tem muitos nichos diferentes o balão, né? Legal. E é super escalável. Hoje, lá na loja, a gente trabalha com as festas, as decorações. Legal. E os balões buquês menores para comemorações mais intimistas. Para datas, né? Isso. Especiais. E aí a gente tem também o braço da empresa que é de curso, de treinamento e tudo mais para novos empreendedores na área. E quem quer também dar uma reformulada no negócio. Legal. Você sabe que, cara, eu tenho uma startup também, né? Que inclusive passa aqui na tela às vezes, chamada ProdTool. E isso me aproxima demais a empresas mais inovadoras, assim, né? Que surgem no mercado com alguma proposta diferenciada. E, inclusive, isso é uma coisa que eu já tenho muito em mim. Que eu falei, inclusive, né? Que tudo que eu vejo, eu já quero profissionalizar, né? Naturalmente. E eu me lembrei de um case... de uns caras, agora não me lembro exatamente onde eu vi, mas que eles estão fazendo inovação em borracharias. Que borracharia geralmente é um local mais masculino, que é sujo, é visto dessa forma, né? Uhum. E os caras estão transformando totalmente a experiência de uma borracharia, tornando um lugar super bonito, limpo, com atendimento personalizado. Sabe? Aquela coisa gourmetizada. Que pra mim tinha que ser pra tudo. Eu não entendo porque tudo não é assim. Eu tô falando isso porque na minha cabeça de marqueteiro de novo, é uma coisa que dá pra ser aplicado pra absolutamente tudo. Eu olho em volta, olha ali, por que tudo não é assim, né? Todos os lugares poderiam ser assim. E é quando você disse que é sobre franqueável, cara, é ultra franqueável. É ultra franqueável, né? E o nome não representa absolutamente não tem significância pra isso. Mas eu vou ser ousado, então eu vou tentar te dizer por que eu acho que nem tudo é gourmetizável. Porque nem todo mundo é igual, cara. É sobre as pessoas que estão por trás dos negócios. Não. Mas não deixa de ser tudo. Você tá dizendo que tem público para os que não são gourmet. Não. O que eu quero dizer é que os empresários, os gestores que estão por trás dos negócios não são franqueáveis. É a mente dele que concordo. Acaba limitando essa perspectiva de que ao gourmetizar a palavra que a gente está falando, mas ao profissionalizar uma borracharia, ele consiga agregar valor para que um conserto de pneu de 10 passe a custar R$20. Sim, eu tô falando sobre nichos de mercado, não sobre pessoas, não que todo mundo que tem borracharia deveria gourmetizar. Perfeito. Mas que todo tipo de negócio, de serviço, principalmente na minha visão, ele tem esse potencial, mas aí vai da cabeça do empresário por trás ter isso como propósito antes de qualquer coisa. Propósito. Eu acho que é muito sobre isso. É o quanto o empresário assume esse papel e tem intencionalidade nessa ação. Já precisando de um sócio aí para profissionalizar o seu negócio, independente de qual seja, me chama. Meu sonho é ser o sócio, sabe? Sócio, sem dúvida. Aquele programa de TV que Marcos Limones. Isso, meu sonho é ser esse cara. Mas você sabe que eu tenho um pouco dessa visão do Bruno. Até em São Paulo, os franelinhas que vendem as coisas no carro, eles são muito profissionais. Cara, eu fico assim, eles podiam dar um curso online disso, porque vamos lançar os caras, né? Eu fui pra São Paulo esses dias, eu sou super medrosa, né? Porque eu tenho alguns amigos que foram assaltados. Então eu chego em São Paulo, eu já jogo o celular embaixo do banco. Boa. E já fico assim, atenta. Cara, eu parei num semáforo, veio 2 caras limpar meu vidro. Aí ele limpava e assim, era um produto bom, viu? Porque meu vidro tava ficando super limpo. Realmente limpou. Isso. E o cara, ao mesmo tempo que ele limpava, o outro tava vendendo soufflé. Ele falava assim, olha, esse soufflé não engorda, ele te dá alegria, ele não tava me vendendo chocolate. Top! Então ele falou assim, ó, enquanto meu amigo aqui limpa seu vidro, eu tô te dando um chocolate e não precisa pagar agora. Você leva o meu telefone no Pix. A senhora paga no próximo semáforo que para... o cara, ele estava confiando o chocolate dele em mim. Tipo assim, eu poderia falar assim, tá bom, me dá aí a caixa. Você podia simplesmente ir embora. Simples assim. Mas o cara, assim, ele vendia, ele sabia, ele tinha tanta certeza do que ele estava vendendo, que não era o simplesmente chocolate, que ele ó, eu te entrego o chocolate, o Pix você faz no caminho aí, dona. Eu falei,
Cara, como assim? Eu fiquei assim, chocada. Aí Toma um balão. Você deu... Eu preciso de você como meu funcionário. Vem. Não, mas dá vontade. Tenho R$2. Dá vontade. No outro semáforo você chega, o cara tá pedindo ajuda, mas ele já pede com a maquininha. Aceita cartão. Você que é o doido que põe o cartão na maquininha do cara, né? Mas tipo, você fica assim, cara, existem várias formas de profissionalizar o negócio. Só não profissionaliza quem não quer. Quem não tá alinhado com o propósito Vamos abrir dele. franquias da Aline Balões nos próximos 6 meses. Posso ser seu sócio? Mas eu acho que rasgou, né, coitado? Calma que faltou ar aqui. Tira essa parte. Não tira essa parte. Desculpa, eu fui muito ousado. Mas eu acho que eu fiz essa pergunta porque quando eu perguntei de escalabilidade, de crescimento, porque eu, como seu amigo, espectador espectador mesmo do crescimento do negócio, eu vi a família se desenvolvendo, eu vivo isso com eles, né? Para mim é muito claro que o teu limite é o limite da tua empresa. E que se você expande os teus limites, cada vez que você põe alguém para te ajudar, a tua empresa cresce. Cada vez que a Aline tá bem, tá de bom humor, vamos, né, fazendo uma brincadeira, a empresa dela cresce. Quando a Aline, né, sai do jogo, a empresa estagna de novo. E esse poder, essa autonomia, ela é muito aceitada no mercado. E não é algo que eu encontro, o seu resultado mostra isso. E eu acho que a escalabilidade mora nessa representatividade. Então, do mesmo jeito que você falou, eu dou treinamentos para as pessoas que almejam, né, abrir, de repente, uma empresa de balão, que querem conhecer esse mercado. Esse treinamento poderia ser para os franqueados, cara. Exato. Esse treinamento, ele tem que existir, mas ele deveria estar em escala nacional, em rede nacional. 500 lojas, todos os Exatamente. estados. E recebendo royalties por eles. Aline Balões, temos uma oferta aqui. Aline Balões em Orlando já. Gente, esse podcast tá virando negócios. Mas o jogo é sobre isso, né? Na verdade, a gente fingiu que isso aqui é um podcast, na verdade. É tudo boneco aqueles caras. Aquilo né? que eu assinei ali fora era o quê, gente? Era um contrato de confidencialidade aqui. Entendi. Não tá indo pro ar uma proposta. Mas qual que é a tua visão a partir disso? O que você entende como próximo passo? Você já abriu pra galera que vem novidade aí, vem loja nova. É uma honra pro escritório, inclusive, né? Eu represento o escritório de arquitetura. A gente tá assinando a loja da Aline, né? Entendendo que é mais um passo da carreira. Mas legal, nós vamos com uma loja nova, a gente vem com mais visibilidade ainda de espaço físico, vai personalizar o espaço, vai aumentar a produtividade da galera. Pra gente chegar aonde? Qual o próximo passo da marca? Então, tá tudo muito relacionado a esse espaço novo, né? A gente quer abrir nesse espaço um espaço que é educativo, né? Não só no mercado de balões, mas para sair para o mercado de festas em si, porque só saindo um pouco do nicho de balões, o mercado de festas é um negócio muito grandioso, né? A gente tem cliente que gasta R$100 mil só de decoração. Então, é um mercado que dá para ser explorado, é um mercado que precisa ser profissionalizado e ele tá em crescimento, assim, absurdo, né? Então, o próximo passo da Aline Balões é agregar um pouco isso no espaço novo, né? De ter um espaço mesmo educacional no setor de festas. A gente tá com planos de abrir e-commerce, ir para essa parte de e-commerce, para atender os decoradores, os franqueados também. Já convenci. Já começou a semente, tá germinando. Top! E assim, a gente tem planos de sim abrir novas lojas, né? De abrir outras lojas. A gente só fechou as outras lojas por conta mesmo da pandemia, né? Que o mercado de festa foi 100% afetado, como outros mercados também. Foi até algo curioso, porque assim, quando começou a pandemia, a gente tinha as 3 lojas e tinha a parte de festas. A gente unificou essas 3 lojas na matriz apenas e estagnou a festa, né? Fechou, 0 festas, pelo contrário, devolvendo dinheiro de cliente. E só que a gente triplicou o faturamento de loja.
Então, assim, algo que era pra gente... Ao dedicar energia numa coisa, né? Você acabou convergindo caixa e potencializou o negócio. Exatamente. Então, assim, a gente viu o quanto é importante a loja de balões, né? Quanto é significativo esse nicho. Então, a gente pretende voltar a ter as outras lojas para continuar em crescimento. Isso vai de encontro exatamente com o que eu citei aqui, é impressionante. Eu já tenho essa sensação, esse sentimento. E ela valida quando ela fala, pô, o mercado pediu que você, de alguma forma, por não, né, durante a pandemia, não ter oferta de festas, de decoração em festas. E fique claro aqui, quem acessar o @AlineBalões vai entender que são produções, mega produções de festas. Nós não estamos falando da bexiga que fica na mesa do bolo, nós estamos falando de festas super personalizadas. Dá o quê, Thiago? Oi? Dá o quê, Thiago? Da bexiga da mesa do bolo para balões em hiperproduções. Muito bom. E por não ter essa oferta, ela dedicou energia na loja e triplicou o rendimento da loja. Então, para mim, é muito claro, Bruno, que é um mercado tão em desenvolvimento que aonde se põe energia, se colhe resultado. Top. E não é todo mercado que a gente tem um tempo de retorno, né? Um tempo de retorno. Payback. O payback. Tão rápido, né? Exatamente. Sim. Não é todo mercado que a gente tem um payback tão rápido, tão veloz, que você sente o resultado de maneira consistente dentro de um processo de 2 anos, seja de uma pandemia. Claro que ela... Então já vou dar um no meio aqui, ó. Aline Balões, esse aqui é um sócio ou um concorrente? Decide agora. Já dá no meio, né? Aline Balões não tem medo de concorrente. Yes! Eu não tinha essa intenção, só pra ficar claro, era só pra te testar, tá? Ai, por favor, pega esse take pra eu postar no meu Instagram. Vai deixar não, o mas resto é verdade, depois. até pegando um gancho em relação a concorrente, eu já fui muito imatura em relação a isso, muito mesmo. De ficar brava, nossa. E hoje, assim, eu entendo plenamente que concorrente é a melhor coisa que o empreendedor pode ter. Com certeza. No mercado, assim, porque primeiro que a gente manda os clientes chatos pra eles. A concorrência, né, no mundo dos negócios não e assim, às vezes a motivação que você precisa é ter um concorrente. Exatamente. Às vezes você tá desanimado, o concorrente faz isso, você fala, opa, não por questão de inveja, é por questão de posicionamento de mercado. Não, eu tô aqui pra ser o melhor. Perfeito. Então, o que eu vou fazer pra ser o melhor? Eu vou ser melhor. Ele fez eu vou fazer A e B. A concorrência faz o mercado evoluir, né? Exatamente. Então, assim. eu acho isso muito legal. Hoje eu sou muito madura em relação a isso. Até estava almoçando com um casal de amigos que são empreendedores também. E aí a gente tocou nesse assunto. Ele viu, mas você não tem medo de concorrente? Eu falei, quê? Imagina. Falei, nossa. Aí ele falou, cara, você me amadureceu nessa parte, porque às vezes a gente tem uma visão errônea, né? Obviamente que a gente não tem que ser coerente com o que o concorrente faça de errado ou algo que ele trabalhe desonestamente ou fora da ética. Mas assim, eu sempre falo, né, até pra concluir essa parte, que se ele faz alguma coisa que não é ética ou que não é certa, o problema não é seu, o problema é dele. Total. O problema não é do mercado. Você tem que estar alinhado, de novo, aos seus propósitos e objetivos, da onde você quer chegar. Total. Então, sempre olhar para o teu negócio da melhor forma possível e usar as coisas boas do concorrente para agregar de forma positiva no seu negócio. Muito Perfeito. Bom. Inclusive, antes da gente começar, a gente estava conversando ali sobre o que pensar de um colaborador que a gente eventualmente vai contratar e que essa pessoa, às vezes, está muitas vezes se aproximando da gente para aprender e se tornar nossos concorrentes no futuro, né? Sim. A gente não continuou a conversa aquela hora lá, mas isso já aconteceu também comigo em agência, principalmente no começo, né? E eu me lembro, na verdade, de gostar, para ser bem sincero, dessa pessoa, porque ela de cara me demonstrava uma forte tendência a ser um líder, né? Então, na minha cabeça, assim, cara, eu sei que você pode estar vindo aqui querendo aprender e muitas vezes para virar meu concorrente, mas eu vou te converter para você querer ser um grande líder dentro da minha empresa, né? Uau! E funciona, tá? Que legal. Com certeza. Eu acho que é uma boa maneira de olhar para... né? E se a pessoa eventualmente resolver empreender, que bom, ela vai ajudar o mercado a evoluir também, né? Sim, com certeza. E o mercado precisa, né? Por exemplo, não tem como eu não ficar... A gente está falando de empreendedorismo, mas também do nicho de balões.
há 3, 4 anos atrás, ninguém conhecia. E muita gente não conhece, tá? O Thiago disse que vai falar do digital, mas assim, é absurdamente louco o tanto que as pessoas acham que eu sou conhecida e o tanto que eu sei que eu não sou conhecida. Viu, Bruno? Do meu marketing. Porque às vezes eu chego nos lugares e falo assim, vamos fazer um balão. Que balão? Não, o que é balão? As pessoas não sabem o que é. E aí eu fico assim... O espaço para crescer ainda é gigantesco. É muito grande, né, o mercado. É muito louco. E você é hiper reconhecida para quem já tem consciência desse mercado. Exato. Que ainda é uma fatia, muito pequena mínima do mercado. Então, assim, pra mim... Top. Por isso que a Aline Balões tem que ir pro Brasil, né? Exatamente. Por isso que a gente vai virar sócio franquias do mundo inteiro. Não, e por isso que quando eu sei que vai abrir outras lojas, que vai ter pessoas que trabalham com o negócio, é importante pro meu negócio. Pra crescer o mercado, Exatamente. Então, assim, quando eu abri a minha loja no Iguatemi, minhas concorrentes deviam me pagar royalties. Porque, eu tava lá dentro, o pouco tempo que eu ficava lá, eu escutava, assim, 2 coisas. Uau, a Aline Balões tá aqui no shopping agora. Ou então, nossa, uma loja só de balões. Olha aí. Uma loja só, era surreal. A gente dentro da loja, as pessoas passavam, nossa, uma loja só de balões, porque as pessoas não têm essa noção que existe uma loja só de balão. E aproveitando, eu vou contar um case, que eu tenho umas amigas de infância que mudaram para o Rio de Janeiro. E o pai delas trabalhou muitos anos na Mercedes-Benz. E eles vieram para cá, no ano de 2020, antes de começar a pandemia também. E ligaram, Aline, eu tô aqui na sua loja, você não vai vir aqui? Eu falei, tô indo aí agora, eu tava morrendo de saudade deles. Uhum. Eu cheguei e ele é pastor e eu sou assim, apaixonada por ele, o pai delas. Eu cheguei, ele tava tirando uma foto do meu caminhão, que era uma Sprinter da Mercedes. Uhum. Ele tava assim, aí eu parei, oi, pastor Luiz. Ele, cara, eu tô aqui tirando uma foto do seu caminhão da Mercedes-Benz. Que coisa maravilhosa. Como é que... Agora me fala uma coisa. Desse jeito. Como é que alguém pode construir um império desse vendendo só balões? Eu tô desacreditado. Caraca. Caramba. Quando ele me falou isso, eu dei uma pausa assim. Eu falei, cara... Ele tem razão. Ele tem muita razão. É muito louco. Se você parar pra pensar e falar assim, cara, a pessoa fatura X vendendo só balão? Não. É loucura. Não é possível. Balão é um artigo dentro de uma loja de descartáveis. É isso. Então, assim, é muito louco. E assim, o mercado empreendedor tá muito isso, né? Abrindo lojas tipo, só de chá. Sim, tem espaço pra muita coisa. Você entendeu? Então, assim, e não é sobre o negócio. É como você toca o negócio. Né? Como você vende o seu produto. Então, assim, quando ele me falou isso, cara, eu fiquei assim muito não incomodada, mas aquilo me virou uma chave para refletir sobre o meu negócio, sobre o que é hoje o mercado de balões, o que é a Aline Balões. Porque, tipo, aí ele entrou lá, ele ficou, olha isso, é só balão. Tipo assim, balão. Ele conformado. Será que a Dilma Rousseff tinha razão o tempo todo quando ela falava de tocar vento? Era disso que ela tava falando? Tô brincando. Ela não conhecia Aline Balões ainda. Porque ela já faz dinheiro assim. Sim. Desculpa. Não é um podcast político, tá? Só pra constar, não tenho nada contra a Dilma. Será mentira, que é ex-presidente. Ex-presidenta. Foda-se. Viu? Sabia que isso que você falou do lance da loja do shopping é muito real? Existem várias lojas dessas grandes marcas que só tem loja no shopping pela visibilidade, porque as lojas que dão realmente rentabilidade são as que estão na rua. Incrível. Sim. Isso, né? Eles mantêm, né, a loja no shopping pela visibilidade, mas não é aquela loja que na rede dá a real rentabilidade. Mas foi doido, como eles me convenceram a abrir a loja no shopping, né? Porque foi isso? Eu tenho um pilar muito forte na minha vida empreendedora, que eu falo que é Deus. E eu nunca vou esquecer o case do shopping. Eu fui no shopping em Iguatemi e eu comprava tênis pro Gabriel numa loja chamada Bibi. Uhum. E ela ficava num ponto muito bom do shopping. Aí a gente entrou e a loja tava fechada. Aí eu falei pro meu esposo, nossa, fechou a Bibi. Falei, caramba. Aí eu olhei pra ele assim, falei, nossa, imagine uma Aline Balões aqui. Olha aí. Ele fez assim, ó. Tipo assim. Ai, meu Deus. Puta, ela viu. Eu conheço o marido dela. Eu sei como ele pensou. Você tá louca. Beleza. No outro dia, um dia depois, eu cheguei na loja.
A minha mãe veio com um papelzinho assim, ó. Aline, a Simone do Shopping Iguatemi ligou. Ela quer marcar uma reunião com você que ela tem uma proposta. Parece coincidência total ou não? Deus. Sincronicidade, nós diríamos. Não, eu, bicho. na hora, tipo, me esquentou assim por dentro. Eu falei, cara, não é possível. Eu liguei pra ela na mesma hora. Entrei no escritório, ela falou, Aline, se você puder vir aqui e tal. Na mesma hora, eu falei, não, posso ir hoje? Posso. Aí eu fui. Aí ela me explicou, eles me fizeram uma proposta, assim, pelo nome da Aline Balões em Campinas. Olha aí. Eles fizeram um convite pra gente agregar na parte de marketing do shopping. Então, tipo, o valor que eu pagava, assim, de aluguel era, assim, surreal. Entendi. E aí, só que assim, mesmo com essa proposta super indecente que o shopping fez, era uma estrutura. Sim, você tinha Era montar uma loja nova, era funcionário. Só que assim, eu fiquei tão empolgada, que eu nem contei pro meu marido. Porque eu falei assim, cara, se eu contar pra ele, ele vai... Eu falei, deixa eu viver esse momento empreendedor que tá correndo na minha veia de abrir uma loja no shopping. meu Legal Deus. demais, legal demais. Aí eu falei, nem vou falar nada. Eu esperei a me aquietar meu coração pra falar, então, sabe o que é? E como de fato, ele não tá errado, né? Ele abre o olho, ele me põe no chão, né? Eu pego os balãozinhos e vou. Ele vai, pega a minha perna e... Aí ele falou, viu? É das 10 às 10 da noite, a gente tem o Gabriel, são 6 funcionários, né? É isso, é aquilo. Aí eu falei, tá bom, então deixa. Aí desisti. Não, é isso mesmo, realmente, eu já trabalho demais, fim de semana. Aí ela me chamou para uma segunda reunião. E ela me falou exatamente isso. Ela falou, Aline, estar no shopping é marketing. Ela falou assim, é visibilidade. Então, assim, pode ser que você não venda o tanto que você pretende vender, mas assim, se você se pagar... E assim, tipo, tudo que ela me falou eu vivo até hoje. Porque as pessoas chegam na loja e falam, eu conheci você lá no Iguatemi. Eu passava, ou mandava... Né? Ou manda Instagram. Ai, Aline, você não tem mais a loja no shopping? Onde é a sua loja agora? Caralho, então, assim, eu fiquei 4 meses no shopping. E assim, a gente não pagou pra estar ali. A gente se pagou, só fechou por conta da pandemia. Porque assim... Mas como estratégia de marketing, sua visibilidade explodiu. Então muito, você ganhou muito. Muito. Já valeu os Nossa. 4 meses de produção de loja? Não, assim, dá trabalho? Dá. Foi um monte de funcionário? Foi. Foi cansativo? Foi. Mas assim, foi muito legal. Foi uma experiência acima de tudo, né? Mas você vê que a visão empreendedora tá nos detalhes, né? Fechou a loja da Bibi, aí eu comentei com meu marido, porque a Bibi estava num ponto excelente do shopping. Quantas pessoas... Galera... Quem tem visão empreendedora anda no shopping entendendo o funcionamento, os corredores, a movimentação, a iluminação, a posição do segurança, das grandes marcas. Quando eu falo a Bibi estava numa boa posição do shopping é porque, de alguma forma, intencionalmente ou não, ou simplesmente pelo feeling, uma empreendedora estava lá falando, lendo o ambiente. Eu acho que as pessoas perguntam assim, mas como que vocês conseguem falar dessas coisas? Eu viro e mexe que recebo esse tipo de pergunta. Mas eu não consigo ver. Basta treinar. Treinar é isso, né? Você pegou um picolé no shopping, você começa a apurar o teu olhar, né? O que é que tá acontecendo que eu não tô vendo? Pode crer. Então essa inquietude, se perguntar. Eu acho que empreender é fazer as melhores perguntas, ora para os outros, ora para si próprio. Sim. Então, eu super me identifico. Para mim é um deleite, assim, é prazeroso ver grandes empreendedores aqui no Jam dividindo histórias e essas pequenas visões, né, que vão acontecendo no meio de uma narrativa tão grande. Eu voltei só num comentário, tipo, a Bibi fechou num grande ponto do shopping. Isso despertou interesse do tipo, imagina uma Aline Balões. E eu acredito na sincronicidade do universo. Coloca energia, a coisa volta. É verdade. O que você chamou de Deus, e isso de maneira super legítima, eu chamo de sincronicidade. É incrível como as coisas se mobilizam, né? Quando tem que acontecer. A gente fala, né? Quando Deus entende que é um plano para nós, simplesmente acontece. Eu vejo isso muito na tua história e eu vejo isso muito na história empreendedora brasileira. Assim. As pessoas confiam muito nisso. Eu acho que elas poderiam ser até maiores se elas estruturassem isso.
Sim. mas isso normalmente rege o crescimento. Você sabe que isso, de alguma forma, aconteceu com a gente também, porque quando a gente foi se mudar para um escritório maior, a gente se perguntava se a gente deveria se mudar. E aí a gente, numa atitude empreendedora corajosa, vamos dar um passo para trás para dar dois para frente, vamos embora, arriscar, mudamos. E depois que a gente se mudou, o nosso maior cliente, que é o nosso cliente até hoje, ele chegou na gente por conta de passar na frente. Do ponto físico. Do caso ponto, que a gente se questionou tanto de ir ou não, né? Então, seja lá qual a palavra que a gente valida isso, né? deu pra isso, mas, cara, a gente teve que fechar o olho, dar o passo, e depois as coisas acontecem, cara, né? As coisas e essa acontecem. é a coragem do empreendedor, né? Que, tipo, precisa ser corajoso pra fazer isso. Top, é isso Muito aí. bom. E nós temos uma dinâmica da última pergunta aqui no podcast, né? Boa, boa. Talvez ela tenha respondido, talvez não. Talvez não, mas Toca vamos lá. essa bola, meu. Para finalizar, Aline, a gente faz essa pergunta, né? Que é, para você, diante da sua trajetória, que palavra resume essa sua atitude empreendedora ao longo de todo esse tempo? Se você tivesse que empacotar tudo numa palavra só, qual seria? Resiliência. Resiliência. Top. Resiliência. Poder da adaptabilidade. Muita gente tem dificuldade de interpretar resiliência. Como você define para essa galera que está assistindo a gente? De novo, assim, principalmente pelo momento que eu tô vivendo agora, é sobre o fato de ser muito difícil. Às vezes a gente não colher o tudo que a gente acha que merece colher por empreender, né? Por matar aquele um leão por dia. E principalmente sobre não desistir nunca. Uau. Muito bom. Do caralho. Sensacional. Meu, é uma honra ter você aqui. Eu tenho certeza que a tua história colaborou na vida de muita gente. Essa pessoa que tá aqui, vocês podem curtir, se deleitar da história dela e da energia dela nas redes sociais. Sigam a Aline Balões, @AlineBalões. E em nome do Jenny, eu queria agradecer a tua presença, o tempo Obrigada. dedicado, parabenizar pela tua história de sucesso e desejar franquias, aliás, desejar ainda mais prosperidade pro teu negócio. Obrigada, gente. Nossa, pra mim foi uma honra estar aqui, um prazer conhecer o Bruno. Um pouco mais da história empreendedora. Eu tô adorando acompanhar vocês. Eu sei que vocês estão no início, mas parece que não. Porque, assim, é uma estrutura até... Né? Vamos continuar o podcast aqui, que agora... Mas, assim, a gente olha a estrutura por trás do que tá acontecendo aqui, as pessoas não têm noção, né? É muito grandioso, é muito equipamento, é muita grandiosidade, que as pessoas não têm noção. Então, assim, parabenizar também pela coragem, porque é um empreender também estar aqui com vocês. E agradecer demais o convite. Parabenizar por todos os conteúdos que eu tô acompanhando. Então, sigam aí. Vocês também, a Jane Podcast, que... Eu espero voltar aqui de novo. Com certeza. Vai rolar, hein? Por favor. Pra contar uma história ainda maior, se Deus o processo quiser. de franquia, como que foi? Vai ser essa Franchise tá vindo pra mesa aqui. Tô sentindo a sincronicidade. É isso aí. É isso aí, muito obrigado. Obrigada, eu. E obrigado você aí que tá assistindo até agora. Foi muito bom. Curte aqui, comenta, compartilha aí com seus amigos. E Se inscreva no canal. se inscreva no canal. Bora divulgar uma Bora. mensagem bacana como essa. Instagram de todos aqui embaixo. E é isso aí, galera. Valeu, É isso muito aí. obrigado. Até a próxima.